Então vamos começar a nossa live hoje. Nós vamos falar sobre perdas que podem ser transformadas em várias situações, em várias condições, e dentre as mais vistas que a gente tem visto em relação às perdas, são as depressões. Não foi por menos que eu acabei escrevendo um livro em 2004 para falar das perdas que levam a danos. São as depressões. As depressões, na maioria das vezes, são perdas, frustrações, decepções, coisas negativas da vida, vivências negativas, vivências difíceis, sofridas, que muitas vezes não são toleradas, não são suportadas, não são elaboradas, e com isso, muitas vezes, elas acabam sendo transformadas em depressão. Muitas perdas que se transformam em danos. Mas nós vamos conversar hoje também de perdas que podem levar a situações melhores do que danos. A gente tem várias experiências que a gente pode estar comentando com vocês e vocês estarem comentando com a gente de situações difíceis que foram superadas e que puderam levar a gente para frente. Eu acho que isso acontece desde que a gente nasce, né, Munira? Eu acho que a gente sai de um útero extremamente acolhedor, que a gente está protegido de tudo e de todos, a gente tem alimentação o tempo inteiro, a gente não sente calor, e chega um dia que a gente tem que nascer, né? A gente não pode ficar no útero mais do que 9 meses, porque senão a gente não sobrevive. Então, o nascimento é uma perda. O nascimento já é uma perda, que a gente sai de um útero extremamente acolhedor e sai para essa vida. E aqui a gente tem que passar a respirar sozinho, começar a se alimentar, começar a se comunicar. Então, esse é o princípio da vida que a gente conhece desde quando a gente nasce. Então, é impossível dizer que você nunca passou por perdas. Nós passamos por perdas desde que nós nascemos. E assim sucessivamente, a gente vai para as primeiras relações com a nossa mãe, a gente vai para o aleitamento, para a amamentação, e ali também chega uma hora que a gente tem que deixar os seios para buscar outros tipos de alimentos, e assim sucessivamente a vida vai nos convidando e muitas vezes nos exigindo a ter que lidar com as perdas que até então era um lugar divino para nós, era um lugar bom. Quantas perdas a gente passa a viver na vida em relação a falecimentos, falecimentos de pessoas próximas, familiares, amores, relações de separação, relações de destruição. Então a gente passa a viver isso na vida o tempo inteiro e desde que a gente nasceu. E é uma situação difícil para a gente se conformar, em aceitar muitas vezes a perda que ela é muitas vezes necessária para a nossa sobrevivência. Então, quando às vezes uma situação ela não se sustenta, vamos pegar um relacionamento, um relacionamento afetivo. Quando um relacionamento afetivo ele não consegue se sustentar, e aquilo começa a trazer situações difíceis para o casal, para cá, para lá, para cá, para lá, chega uma hora que mesmo que o casal não queira a separação, ela vem como uma condição sine qua non, Ela vem por várias situações piores do que aquelas que às vezes um casal está vivendo numa relação afetiva. Muitos casais vivem situações conjugais, afetivas boas, produtivas, que traz prazer, que traz benefício, mas pode chegar um momento que aquilo começa a trazer prejuízo, e chega uma hora, se um de cá ou outro de lá não toma a decisão,
de uma separação, muitas vezes a separação vem por situações mais abruptas, mais brutas, mais hostis, mais violentas, que é onde a situação não suportou, as duas pessoas não suportaram tanto a situação difícil do convívio, a situação difícil da relação, né? Um ou outro pode extrapolar a situação, ou os dois podem acabar morrendo, né? Morrendo em vários sentidos, seja físico, psíquico, emocional. Então, às vezes, na vida, a vida sempre ensina isso para a gente. A gente consegue viver e sobreviver diante das situações e relações possíveis. A gente não consegue viver uma relação impossível. A gente não consegue viver dentro do útero materno a vida inteira. A gente tem que sair. Então, a ruptura, as perdas, elas também podem ser vistas como necessárias. Tanto no desenvolvimento nosso natural como seres humanos, né, que chega uma hora que a gente tem que deixar do grupo, da professora do grupo, para ir para o ginásio, a gente chega na faculdade, a gente tem que deixar daquela vida da faculdade, a gente tem que deixar da juventude, que são as perdas da própria idade, que vai exigindo da gente mudanças, transformações, e a gente sempre vai deixando sempre alguma coisa boa para trás. A gente não consegue levar tudo. Se você quiser levar a infância para a tua vida adulta de uma forma íntegra, não vai dar muito certo. A gente leva sempre alguma coisa do passado, a gente sempre traz dentro da gente a nossa infância, a nossa juventude, a gente consegue exprimir elas e vivenciá-las nas nossas relações cotidianas, mas o mundo adulto exige cada vez mais que a gente tome posturas cada vez mais de um adulto. Então são perdas necessárias para a gente poder ir para frente, continuar, né, sendo, vamos dizer, incluso dentro de uma sociedade. Então a vida vai cobrando. Assim como a vida vai cobrando perdas importantes para a nossa própria evolução. Muitas vezes nós temos que deixar de ser filhos, por exemplo, para ser pais. Se você, de repente, está numa relação conjugal e apareceu um filho, aquela situação vai exigir que você mude de situação, mude de condição, né? Que você passa a viver e a vivenciar como pai. Se você quiser levar a sua mãe para ajudar a você nos primeiros dias da vida do seu filho, legal, você vê que as mães sempre estão com as mães das mães perto, próximo, para ajudar nos primeiros períodos. Mas depois é importante, é necessário que essa relação ela se afaste de uma certa forma do cuidado com o neto, com o filho, para que a mãe possa ser mãe. Muitas vezes as mães têm problemas que eu já trabalhei muito de depressão pós-parto, onde a mãe da mãe não permite que ela seja mãe. Então, essa mãe vai sempre se sentir muito pequena perante a mãe original dela, porque a mãe original, por exemplo, sabe fazer de tudo, tem mais experiência, tem mais idade, teve mais filhos até por sinal, pode ser, mas se essa avó continuar dentro dessa relação conjugal, cuidando das filhas, ela não vai ajudar o processo de evolução desse casal, não vai ajudar o processo da evolução desse neto. Então tem hora que a mãe, por exemplo, fica com dó em ter que soltar a mão do filho para ele ir para a escola. Mas é necessário que a mãe solte da mão do filho para que ele fique na escola, para que ele vá para as outras relações, para que ele tenha amigos, para que ele tenha relacionamentos afetivos. Então, essas são perdas que levam a ganhos. Então, as perdas também, gente, elas podem levar a ganhos. Muitas vezes você deixa de uma situação, seja por livre e espontânea vontade, né?
ou seja, pela própria evolução, ou seja, pelas próprias circunstâncias, às vezes acaba tirando você de um lugar e jogando você fora daquele lugar, para quê? Para você ir para um lugar melhor. É possível isso acontecer? A gente vê isso constantemente, todo dia, na nossa própria evolução, na nossa relação profissional. Não sei se algum de vocês já deixou de, por exemplo, de uma função, de um trabalho, de alguma coisa para pegar alguma coisa melhor. Ou mesmo dentro da nossa profissão. Nós, por exemplo, psicólogos, também fazemos isso, às vezes, o tempo inteiro. Muitas vezes a gente escolhe um outro caminho dentro da nossa profissão, sendo psicólogos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar outras, né? Ou outra, para que a gente possa progredir naquilo que a gente escolheu. Né? Quantos de nós, psicólogos, por exemplo, começa com ideais, por exemplo, ligado à psicanálise? Eu, por exemplo, foi um caso desse. A Munira, ela está seguindo dentro da psicanálise. Eu comecei dentro da psicanálise. Comecei com supervisão, comecei com análise didática, comecei com estudos, montei uma associação em Bebedouro com a Munira de psicólogos, montei uma em Ribeirão, que é o IEP, que é o Instituto de Estudos Psicanalíticos de Ribeirão Preto. Eu estava, por exemplo, indo para esse mundo da psicanálise o tempo inteiro. Mas algumas coisas aconteceram na minha vida que fizeram com que eu não seguisse adiante para a psicanálise e encontrasse um outro caminho mais eclético dentro da psicologia, que no momento, para mim, ele gritou mais alto. Não que eu deixei de ter no meu sangue a psicanálise, pensar como um psicanalista, mas algumas coisas dentro da minha orientação profissional me levaram, por exemplo, mais para próximo do coaching. O coaching é uma técnica da psicologia, ela é mais objetiva, ela usa mais uma linguagem objetiva, mais cognitiva, em busca de reações e resultados mais objetivos. Então, eu me aproximei muito, até pela minha formação, que eu sou empresário também, ela me levou mais para esse lado empresarial, onde eu pude começar a trabalhar mais próximo de empresas e de empresários, que era um público que eu tinha muito, eles me chamavam para poder fazer alguma coisa nas empresas deles, né? E eu passei a também utilizar do coaching, né? Que eu fiz formação, eu sou Master Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, então eu também acabei indo para esse outro lugar por livre e espontânea vontade. As situações na minha vida começaram a me mostrar que eu queria fazer, por exemplo, psicanálise. Eu queria fazer formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise, que a doutora Munira hoje faz, que eu acho um lugar maravilhoso, né? Eu gostaria de estar lá? Sim, mas alguma coisa me levou para um outro lugar, que eu, naquele momento, achei que poderia ser melhor. E eu acho que foi, até hoje, eu acho que foi. Né? Mas eu deixei da psicanálise dentro de mim? Não, de forma alguma. Este livro que eu escrevi em 2004, que ainda eu estava dentro de uma visão psicanalítica assim intensamente, é algo que eu deixo, né? De tudo que eu vivi, de tudo que eu, me dediquei à psicanálise, eu deixei este livro. Esse livro, ele vai ficar para a posteridade. Vai ser uma coisa que eu vou deixar aqui na humanidade, e eu estou fazendo a terceira edição dele. Eu fiz a primeira, a segunda, e agora, atualmente, eu estou editando a terceira edição e vou trabalhar para ele desenvolver esse filho, que continua sendo meu filho, tá vendo? Eu estava aqui, mudei para lá, mas eu não deixei ainda de pensar como um psicanalista, de viver como um psicanalista. E eu vou levar esse livro para andar, porque ele foi feito com muito trabalho, ele foi feito junto com o José Francisco de Oliveira, que é um psicanalista, foi um psicanalista, já partiu desse mundo, muito assim, generoso aqui em Ribeirão Preto, foi professor de psicologia na USP de Ribeirão Preto, no curso de psicologia. Então,
tipo assim, então isso para mim eu não perdi, né? Eu deixei de trilhar num certo momento da minha vida dentro da psicanálise e para a psicanálise, eu abri um leque para outras opções organizacionais, que era o que estava em demanda na minha vida, né? É tipo assim, eu quero trabalhar com psicanálise, eu quero trabalhar com psicanálise. Mas os meus clientes, aquilo que trazia benefício para mim, não eram pacientes de psicanálise, eram pacientes ligados ao ramo empresarial. Então, aquilo me convidava a fazer. E eu tinha facilidade também de fazer, e tenho facilidade de fazer, sendo que eu peguei toda essa filosofia do coaching. Eu vou dizer isso para você agora, Munira, você não sabia dessa ainda. Eu peguei a filosofia do coaching e eu tenho uma formação psicanalítica. Eu montei 4 programas que eles vão ser vinculados online. Eles têm uma base cognitiva, uma base do coaching, mas ele está fundamentado na psicanálise, que é a minha formação básica. Então, eu montei um programa de emagrecimento nessa filosofia de coaching. Eu peguei, como eu sempre fui muito atento e muito assim sério com as minhas escritas, com aquilo que eu vendo, aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, eu levei esse programa de emagrecimento para ser pesquisa no HC de Ribeirão Preto, no setor de nutrólogos, são os médicos nutrólogos, né, da nutrologia. E eu comparei esse programa meu de emagrecimento com o programa dos nutrólogos, que são médicos que trabalham com emagrecimento. E eu tinha esse programa no viés da psicologia. Então, eu trabalhava com a mente, tentando fazer com que as pessoas viessem a emagrecer. E a perguntinha inicial era essa: o que você pode fazer, somente você, para emagrecer? As pessoas sabem. E, então, depois eu ia acompanhando elas, começa assim o programa, né? Então, eu coloquei nutricionista no meu programa, eu coloquei personal trainer no meu programa, fiz ele ficar um programa gigantesco e foi fantástico. Eu estou reativando ele daqui a pouco, porque eu faço muitas coisas, eu abro muito leque e eu esqueço umas coisas maravilhosas para trás. Esse dia, eu tenho um tesouro na mão, eu tenho um aplicativo, Munira, que tem o programa de emagrecimento, que eu testei e aprovei na USP em Ribeirão, até a TV Globo fez matéria minha aqui do resultado, que meu resultado foi 3 vezes maior do que os médicos. Que delícia. Eu fiz um programa, Munira, de terapia da depressão. Terapia de depressão, em breve, vai ser. Eles são módulos que você faz online com uma filosofia mais orientada a ações, não tanto a pensamento. O que você pode fazer, somente você, para sair deste lugar? A gente tem, então depois é colocar em prática. São filosofias muito, nós da psicologia sabemos que elas são bem próximas, né? Além desses 2 programas, eu tenho um para parar de fumar, Munira. Ciclo 30 dias. As pessoas param de fumar em 30 dias. É fantástico, 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 fantástico. E também tem um programa de relacionamento conjugal. Porque a maioria dos relacionamentos, 70%, eles deixam de existir após o 7º ano, né? Você já passou de 7 já, né, Munira? Você e o Calil estão Passei dos 25 já. Então, Munira, eu vou terminar para mim não ficar longo. Então, eu estou usando o meu exemplo hoje, Munira, que muitas dessas coisas você não sabia ainda, porque a gente ficou um tempo meio longe, mas a gente tem uma relação muito próxima, por isso eu convidei você. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande como profissional, como pessoa, como mãe, como esposa, como amiga. Então, Obrigada, Júlio. Você também. está compartilhando isso que eu falei para você e jogando essa minha experiência em situações que foram, entre aspas, perdas, mas que levaram a ganhos. São caminhos, são escolhas que a gente faz na vida, que às vezes a gente deixa de um caminho que a gente achava que seria o melhor para nós, a gente
vai para outro caminho, a gente chora muitas vezes de deixar um lugar, chora de deixar um trabalho, chora de deixar uma relação, mas é para a gente ir para um lugar melhor, né? Então, existem perdas que também podem levar a ganhos. Eu sou um exemplo disso e acho que a gente tem vários exemplos, você também pode contar vários exemplos de perdas, de situações que a gente acaba deixando, né, para escolher uma outra que a gente acha que é melhor e pode ser melhor, né? A gente nunca tem a certeza de que o amanhã vai ser melhor, mas quando a gente tem a esperança dentro da gente, a força dentro da gente, a capacidade, que essa capacidade mental que a gente tanto preza, que a gente tanto luta para que as nossas pessoas, né? Falo as nossas, porque são pessoas que a gente cuida há muito tempo e a gente vai continuar contando, para que essas pessoas possam utilizar do seu aparelho mental para pensar pensamentos, né? Que fala o Bion, que é um psicanalista, né? Que a gente pode utilizar do nosso ego, que já falava o Freud, fortalecer o nosso ego. Quem que é o nosso ego? É aquele que está o tempo inteiro administrando as nossas coisas que vêm de dentro, que vêm de fora, que acontece, os maiores traumas que a vida pode nos trazer, ele está sempre lutando para que a gente possa absorver aquela experiência, né? Que é o tal, você tem que absorver, você tem que segurar, né? No sentido de poder estar com aquilo, elaborar aquilo, digerir, né? Para que você possa ter libertação, para que você possa ter liberdade para novos caminhos. Nós trabalhamos isso em psicoterapia, seja psicoterapia psicanalítica, cognitiva, né? Nós trabalhamos esse movimento da mente para que a mente possa ter condições de superar adversidades. É isso que nós estamos falando aqui com vocês hoje. Nós temos dentro de nós capacidade mental que a gente construiu com as nossas experiências desde que nós nascemos, para que a gente possa superar as dificuldades da vida externa, dificuldades nossas, da nossa mente, que perturba a gente o tempo inteiro, né? Para que a gente possa sempre achar um lugar melhor. E muitos desses lugares melhores, eles vêm de situações de perdas. Perdas necessárias, perdas imprevisíveis, perdas traumáticas, perdas necessárias, perdas desnecessárias. Ela vem dessa experiência, que é a experiência do nascimento. Então, nós podemos ter capacidade mental, que é isso que a gente faz todo dia para tentar ajudar vocês, em psicoterapia, e a gente próprio, né? Então, para quê? Para que a gente vá para frente. A gente também, vocês estão vendo, e a gente também, nós somos seres humanos. Nós também somos imperfeitos. Por nós sermos psicanalistas, psicólogos, nós somos perfeitos? Não. Nós tentamos fazer uma live hoje mesmo no Instagram e no Facebook, e não foi possível. Não foi possível por várias situações que eu, de uma certa forma, desconheço. Então, são defeitos, falhas que, de repente, eu tenho e eu não... Sim, nós não somos perfeitos, mas nós podemos ter capacidade para, tipo assim, o que a gente pode fazer diante dessa situação? Né? O que a gente faz? Sempre tem... Bom, você já falou quase tudo. Então, eu vou deixar para você, Monique, que a gente pode dizer diante dessas situações que a gente vivencia todo dia com os nossos pacientes, nas nossas vidas, porque os pacientes acham que a gente não vive situações difíceis, situações terríveis, traumas, decepções, separações. Não, eles acham que a gente é Deus. Nós não somos deuses, né? Mas nós tentamos aprender com as experiências. Esse é o que o Bion, mais um psicanalista, deixou para nós. Podemos aprender com as experiências. É isso que a gente tenta fazer com vocês em psicoterapia. Fazer vocês aprenderem com as experiências e ir cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Obrigado, Munira.
Obrigado vocês pela paciência. Estou passando a bola para você, Munira. Bem, em se tratando de perdas, você fez assim, uma linha do desenvolvimento, né, desde o nascimento e tantos episódios da existência humana que vão sendo carregadas aí por muitas situações que para algumas pessoas podem ser superadas com uma determinada facilidade, por uma condição psíquica que essa pessoa tem naturalmente, por a forma com que essa pessoa é capaz de suportar a dor, o sofrimento, as frustrações, as dificuldades da existência, né? E eu penso muito que é muito importante a gente pensar na subjetividade de cada um, porque cada pessoa ela foi constituída numa determinada família, numa determinada cultura, ela mora numa determinada região, ela tem transmissões que são transgeracionais, que passam de uma geração para outra. Então, tudo isso, o ambiente onde você estudou, os livros que você leu, os filmes que você assistiu, os amigos que você teve na vida, então, a família, né? Tudo isso faz parte da constituição da subjetividade dessa pessoa. E isso vai também determinar, junto com os aspectos constitutivos que essa pessoa tem, quer dizer, aquilo que ela já nasce, que ela já traz inato nela, a forma como ela vai lidar com a alegria, com a tristeza, com a dor, com as perdas, enfim, com todas as emoções, com os sofrimentos que a existência vai impor para ela. Porque todos nós vamos passar durante a existência por perdas. A gente passa de bebê para criança, de criança para pré-adolescente, do pré-adolescente para o adolescente para o adulto, do adulto para um adulto mais velho, até que se a gente passar por todos os ciclos da existência, nós vamos chegar na velhice, né? E naturalmente a gente vai perder o vigor da juventude, vai adquirir experiência, maturidade, vamos sofrer perdas, vamos ter a situação efêmera da beleza, que ela também vai diminuir, e hoje a gente vive, né, numa cultura do culto ao corpo, do culto à beleza, do culto a você fazer de tudo para disfarçar a idade. Nada contra, eu acho que a pessoa tem até que fazer tudo para ela se sentir bem, mas desde que isso não seja algo que esteja cravado dentro da pessoa na impossibilidade dela suportar a passagem do tempo, dela suportar, dela não ter a percepção da passagem do tempo. A passagem do tempo, ela funda, vamos dizer assim, dentro de cada ser humano, uma condição muito especial de você se perceber. Se você não tem contato com você, com as suas emoções, com os seus pensamentos, com o que foi acontecendo no decorrer do tempo, né? Você não se percebe, então você não percebe a passagem do tempo. Então, lidar com as perdas fica mais difícil, porque a gente vai ter as perdas físicas, as perdas psíquicas, o crescimento dos filhos, quando os filhos vão embora de casa, o envelhecimento dos pais, o adoecimento deles, algumas doenças crônicas, né, que vão aparecendo durante o decorrer da vida. Então, a gente vai passando por muitas situações onde as perdas, elas... isso faz parte da existência, faz, mas quando a gente lida com perdas que são muito dolorosas, você citou a morte, né? Acho que não tem dor maior na vida de um ser humano do que, por exemplo, perder um filho. Então,
E muitas vezes a dedicação excessiva aos filhos, quando eles vão embora e o ninho fica vazio, muitas mulheres passam por um processo depressivo muito grande, porque o luto não é elaborado. E aquela dor, ela fica presente, ela fica latejando ali dentro da pessoa. E uma coisa que é importante, né, que a psicanálise trouxe de uns 20 anos para cá, é a não representação daquilo que você está sentindo. Então, o nosso trabalho terapêutico é a cura pela palavra que veio do desenvolvimento das ideias do Freud. Ele descobriu que a gente conversando, trazendo aquilo que não é representado, que não é consciente para a pessoa e construindo uma compreensão, vai fazer com que a pessoa vá primeiro entendendo gradativamente o que está se passando com ela, porque ela não tem, às vezes, essa compreensão, essa percepção. E nós ficamos longas sessões, muito tempo trabalhando nisso. A Anne Alvares, que é uma psicanalista que eu gosto muito, ela tem um livro chamado Companhia Viva. Ela fala da companhia viva do terapeuta dentro da sala de análise junto com o paciente. Às vezes a pessoa está numa dor, ela está num sofrimento, numa dificuldade tão profunda, e você é o ouvinte. Você é aquele que vai entrar nas feridas da pessoa, você é aquele que vai ajudá-lo a pensar, a entender aquilo que ela nem tem ainda uma compreensão do que está trazendo aquele sofrimento. Então, com isso, você vai ajudando a pessoa a elaborar o luto, você vai tirando a pessoa do processo depressivo. Deixo registrado aqui que isso não é um trabalho mágico, não é um trabalho rápido, né? Diferente, por exemplo, de abordagens cognitivas, como você estava falando, que é uma coisa mais pontual. Porque se a pessoa ela está muito machucada, muito sofrida, ela não consegue sair daquele lugar, então o trabalho vai ser muito mais complexo. É como você fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia mais complexa, mais profunda. E as nossas cirurgias, elas são feitas sessões em sessões. Cada sessão, às vezes, ela se constitui um diagnóstico novo, porque você começa a ter uma percepção mais ampla do funcionamento daquela pessoa, de como é difícil determinadas coisas para ela e como é fácil, são fáceis outras coisas com que ela se relaciona na vida dela. Agora, a história de vida do paciente, ela é muito importante, porque foi como essa pessoa experimentou os acontecimentos da vida dela. Então, tem pessoas que vão passar por situações muito, muito dolorosas e elas vão ter uma capacidade de resiliência maior. Outras vão ter uma capacidade de resiliência menor. Para quem não sabe o que é resiliência, é a capacidade de suportar a dor sem se sentir desmanchado, totalmente desintegrado, desorganizado, sem força para reagir diante das situações. Então, a nossa avaliação, ela vai nessa direção, de como a pessoa está se relacionando nesse sentido dentro dela. E é aí que a gente vai trabalhando, a gente vai, como diz a Guiomar Papa, minha amiga, né? É como uma cebola que você vai de camada em camada, você vai trabalhando até que você vai chegando nos núcleos mais profundos. E quando a gente consegue realizar esse trabalho, a pessoa permanece no trabalho e a gente consegue desenvolver tudo isso para que ela saia da situação, né? Acho que existe uma gratidão muito grande, tanto da gente por ter conseguido caminhar com aquela pessoa, como da pessoa que ficou ali, né? Tendo paciência para fazer um trabalho que é um trabalho muito delicado, muito cuidadoso, muito profundo.
Então, foram essas ideias, assim, a partir do que eu fui ouvindo você falar, que me veio em mente, né? As separações, você falou das separações dos casais. Existem separações que são de comum acordo, né? E elas são muito menos traumáticas, são muito menos doloridas. Mas quando um quer se separar e o outro não, existe muito amor, e você já percorreu um caminho muito longo com a pessoa, você tem já raízes muito profundas, tem filhos, e é muito complexo você desmanchar uma família, você mudar de vida, você às vezes desmanchar sua casa. Então, são acontecimentos da existência que muitas vezes a pessoa não imaginava, e aquilo funciona dentro da pessoa como um detonador, como uma bomba que cai ali e estraçalha, né? Eu fico mudando um pouco de foco, eu fico vendo que é uma coisa mais atual, a gente já vem vendo isso em várias situações, o povo ucraniano, aquelas mulheres saindo com as crianças da Ucrânia, e a gente viu algumas cenas delas despedindo dos pais, nem sabem se vão voltar, está tudo destruído, a guerra não parou, né? E talvez os pais não voltem mais, porque eles vão morrer na guerra. Então, são situações, assim, completamente desoladoras da existência humana, né? E a pessoa, ela perde tudo, todas as referências que ela tem, né? E assim é para os refugiados, pessoas que saem de zonas de conflitos. Então, a existência humana, ela é muito complexa, ela é muito carregada de dramas. E a gente precisa de pessoas que tenham força interna para participar dos dramas humanos, né? Escrever um livro sobre perdas e danos é uma forma de participar dos dramas, né? É uma forma de trazer uma reflexão de que a existência é muito difícil. A gente não vive no paraíso. A gente tem momentos de alegria, de conquistas, momentos muito construtivos na existência, mas nós temos coisas muito arrebatadoras. E essas situações arrebatadoras, elas não se curam só com medicamentos. Às vezes a pessoa precisa da química, né? Precisa passar por um bom psiquiatra, ter um suporte, mas ela precisa da palavra, ela precisa de alguém que ouça sobre a dor, alguém que possa se aproximar dessa dor, para que ela possa falar do que ela está sentindo. Então, é nisso que se consiste o trabalho da psicanálise e das terapias, né? Dar uma escuta para quem tem algo a dizer e poder dizer alguma coisa após essa escuta. Então, essas são as primeiras ideias que vieram, Júlio. Agora você pode trazer aí alguma coisa que você pensou a partir do que eu estou te falando e a gente pode dizer mais algumas coisas aí. Não sei quanto tempo a gente tem ainda. Uhum. A gente tem mais alguns 20 minutos, mais ou menos. 20. E a gente também está deixando em aberto para quem quiser participar, quem tiver mandar alguma questão para mim ou para a Munira, a gente vai estar aqui tentando responder também as questões de vocês. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, a princípio. Deixa eu ver se a gente começa, depois a gente vai arrematando. Aqui tem uma pergunta do Macedo, Macedo Pereira, dizendo que a psicanálise está na sua história de formação, o que não impede de seguir agregando conhecimento.
seguir colaborando na compreensão da complexidade que é a psique humana. É verdade, é bem isso, né, que eu vivencio. Por mais que eu tive uma formação psicanalítica, eu não parei aí, né? Ela está dentro de mim, a psicologia está dentro de mim. Quando eu resolvi fazer psicologia, eu estava entre psicologia e medicina. E um acontecimento na rua, que foi uma senhora passando numa TL, que era um carro TL, aquelas variantes antigas, era TL azul segurando no console, que a gente chamava de puta merda, né? E eu vi aquela senhora passando ali na minha frente, que eu estava esperando a chuva passar, porque eu e um amigo estava indo na aula de educação física à tarde, e eu estava entre escolher medicina e psicologia. E eu vi aquela senhora passando ali, segurando no puta merda e chorando copiosamente. Ali naquele momento eu olhei para o meu amigo e falei, Ovídio, que é o Ovídio Sandoval Júnior, eu falei, Ovídio, eu vou fazer psicologia, porque eu quero ajudar essas pessoas que sofrem dessa dor que não tem nome, dessa dor que não tem cor, dessa dor que é sentida dentro da gente e passa até, né, como eu senti do outro lado, esse sofrimento da psique humana. Então a gente trabalha a partir desse sofrimento da psique humana no sentido de trazer alívio a priori desta dor e, de uma certa forma, evolução. Porque se a gente não evoluir diante das tragédias, vamos usar esse nome, né, que você comentou no final, que são tragédias às vezes até insuperáveis, mas que a gente pode fazer algo para superar, a gente vai para um patamar acima. Isso a gente aprende desde a história de Jesus Cristo, da história dos povos cristãos, de toda a história humana, em todos os sentidos, religiosos, civilizações, da questão da superação. É isso que a gente está falando hoje, né? Até você comentou diante da situação de uma guerra mundial, que é uma das coisas mais catastróficas que eu acho que existe. Eu acho uma insanidade muito grande aquilo que a gente está vivenciando, que muitas pessoas eu vejo que tem até uma resistência de ver aquilo, de falar daquilo, porque aquilo dói muito na gente, né? É uma das coisas mais brutais que o ser humano pratica, né? Dentro dessas concepções. Mas, dizendo para a colega, eu acho que a gente pode sim superar, que a gente pode fazer alguma coisa melhor para isso. Só respondendo mais uma pergunta aqui, eu vou deixar, acho que para você aqui, da Sandra, tá? Eu não sei se você está lendo, eu vou ler para você. Como os familiares, amigos, podem ajudar a pessoa que não consegue elaborar as perdas, mas não buscam ajuda? Como é que os familiares e amigos podem ajudar as pessoas que não conseguem elaborar as perdas, mas não buscam ajuda? Como é que a gente pode fazer para ajudar esses familiares? O que você acha, Munira? Ixi, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Acho que a pessoa que está passando por um sofrimento muito grande, ela precisa de acolhimento. O acolhimento você estar por perto, você conversar com a pessoa, você dar apoio a ela. Normalmente, né, é muito comum as pessoas darem um livro de autoajuda para quem está sofrendo. Os livros de autoajuda, eles podem ser colaboradores de uma reflexão, mas se a pessoa tiver num grau de assim muito profundo de depressão, de desorganização,
aí já não vai ajudar. A pessoa tem que estar num nível mais neurótico. Se ela tiver na clínica do traumático, ela tiver muito traumatizada com alguma coisa, ela precisa de ajuda profissional. Agora, todo mundo precisa de amor, né? Amor, companhia, respeito, consideração. Eu tenho uma certeza muito grande que se você sentir que você pertence a um lugar, que você pertence a alguém, que você é visto como alguém respeitável, mesmo que você esteja num momento muito difícil, que você não está produzindo nada, você está uma companhia ruim, o fato das pessoas gostarem de você e não saírem de perto de você no momento que você não está legal, eu acho que é um remédio assim que não tem palavras para descrever, né? Que é o remédio afetivo, que é o respeito, o carinho que você tem pelo outro. E isso a gente precisa. O terapeuta, ele precisa gostar de gente, senão ele não faz esse tipo de trabalho. Mas ele pode acolher o paciente, conversar com ele, trabalhar, mas ele não fica o tempo todo. Ele tem uma vida fora do consultório, né? Então, isso é importante também. O Júlio falou de uma coisa, queria aproveitar aqui, né, que ele foi buscando outras formações para ele, porque isso foi fazendo parte da experiência dele. Né? Então, dentro das experiências que ele foi tendo, ele não foi nada ortodoxo. E acho que nós não sermos muito ortodoxos, podermos ouvir outras teorias, podermos descobrir o que numa outra teoria, numa outra abordagem de conhecimento, você tira algo que pode ser transformador, então isso também tem o seu valor. E nem todo mundo serve para ser psicanalista, porque a psicanálise é uma profissão que exige muito do profissional. Né? Você tem que ter uma formação muito grande de análise pessoal, supervisões, uma formação teórica, mas você também tem que ter uma estrutura psíquica que você nasceu com ela, para você poder trabalhar nessa direção. E as nossas análises, elas vão nos preparando e nos moldando para isso, né? Mas então, acho que era isso que eu tinha para dizer. Não sei se atendeu, assim. Só para dar só um pitaco aí, reforçar algo que você falou, né? O que os amigos podem fazer. Os amigos são os nossos primeiros psicoterapeutas, né? Eles são aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão compartilhando com a gente os nossos sofrimentos, e muitas vezes esses amigos funcionam como terapeutas, né? No sentido principalmente de ouvir, de poder falar alguma coisa que não seja tão, se eu fosse você, eu fazia isso, né? Então, você não é ela. Não dá para você dizer isso para uma pessoa. Se eu fosse você, eu fazia isso. Se eu fosse... eu acho que esse amigo não vai estar ajudando muito fazendo isso, né? O trabalho que a gente faz dentro da psicanálise é tentar promover reflexão, né? A princípio, como a Monira disse, do que você está vivendo, o que está passando dentro de você. E se está passando coisas ruins dentro de você, é poder falar dessas mágoas, dessas dores, desse sofrimento que você está passando. E a partir do momento que você começa a falar dessas coisas que estão dentro de você, né, vai abrindo espaço para elaboração automaticamente. Automaticamente você vai tendo algum insight, alguma coisa que vai te levando naturalmente para sair daquele lugar. Isso é intrínseco nosso. Desde que a gente nasceu, a gente está buscando saída, não é? Então, isso, se a gente tiver uma pessoa que possa nos ouvir, a gente vai ter espaço até junto, né? Com uma pessoa, com um amigo, tipo assim,
não sei o que, não sei o que, e depois vocês podem até acabar rindo juntos, né? Às vezes da desgraça que está acontecendo. É o quê? Está tendo elaboração. Está tendo elaboração. Então, quando a gente consegue, o que faz a psicoterapia? É tentar não deixar aquela lagoa ficar parada, aquela água ficar turva, aquela água ficar, para que não gera bactérias, porque se gerar bactérias vai gerar problemas mentais, vários problemas de saúde mental, elas geram de onde? Daquela água parada. Então a gente precisa movimentar a água parada. Psicoterapia é conversa, né? É conversa. O que é versa? É uma versão tua, uma versão minha, que a gente vai buscando um caminho melhor, um lugar melhor. Para responder uma pergunta que veio para mim, é o Macedo. Ele perguntou: Júlio, quando as perdas passam a ser danos, na sua visão, quando as perdas passam a ser danos na minha visão, e como coach, os danos são abordados? Eu acredito que as perdas passam a se tornarem danos quando elas passam a te prejudicar. Prejudicar na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, né? Então, é aquele, vamos dizer, a gente pode pegar uma situação de perda, um trauma, que seja alguma coisa, a gente perdeu um ente querido, a gente perdeu um filho, que é uma das coisas, como a Maíra diz, mais difíceis da gente elaborar. É possível? É. Porque se a gente não elaborar aquilo, a gente fica vivo morto. E viver morto, eu acho que os nossos filhos não gostariam de ver isso, né? A não ser alguns suicidas, né? Porque o suicida muitas vezes toma aquela atitude no sentido de trazer um mal para aquela pessoa, né? Entre várias hipóteses do suicida, são 3, né? De acabar com a própria vida, porque não presta, de levar um sofrimento para o trem, coisas assim. E ele pergunta aqui no final, e como, deixa eu pôr meu óculos aqui, e como coach, os danos são abordados? Como coach, me perguntou, eu fiz uma resposta inicial como um psicanalista, agora eu vou falar como coach. Como coach, a pessoa está lá sofrendo, né? Ela perdeu o filho, está lá passando por um luto, porque o luto é necessário, né? O luto e depressão são diferentes. No luto você sabe quem você perdeu, você sabe o que aconteceu e você sabe por que você está daquele jeito triste. Tá? Isso está lá em Freud, luto e melancolia. Na melancolia, que é a depressão, a gente não sabe por que a gente está daquele jeito, a gente não sabe o que a gente perdeu. Muitas vezes a gente entra em uma tristeza profunda que a gente não sabe por que a gente está daquele jeito. E como coach, aí, Júlio, né? Ó, tá lá, a pessoa está lá quase em melancolia já, né? O que você pode fazer, né? Que é a pergunta final aqui, né? E como coach, os danos são abordados, né? Os danos são abordados da seguinte maneira: fulano, o que está acontecendo com a sua vida? Aí ele começa a falar dos danos. Naturalmente a pessoa começa a falar dos danos, né? Por exemplo, em obesidade, né? A obesidade muitas vezes é um dano que a gente leva a nós mesmos, tá? A depressão muitas vezes é um dano que a gente leva a nós mesmos pelo nosso superego, entre vários caminhos. Mas vamos pegar lá, por exemplo, o sentido da obesidade, que é um dano que está acontecendo com a pessoa em função, não necessariamente de questões químicas, mas de questões comportamentais que advêm de outras situacionais difíceis, como perdas, como decepções, como separações, como derrotas, né? E a pessoa chega para mim e fala, eu estou desse jeito, eu estou triste, eu estou ficando obesa, eu estou engordando, né? O que eu faço, doutor? Aí eu pergunto para ela, o que você, somente você, pode fazer para sair deste lugar?
Porque a gente tem as respostas para nós. Mas muitas vezes a gente precisa de uma abordagem dessa, cognitiva, comportamental, às vezes, para a gente poder colocar o nosso pensamento para funcionar. Porque a gente só fica dizendo só as consequências, né? Aí você inverte. O que você, somente você, pode fazer para sair desta situação? Ela vai sempre, pode dizer que eu não sei o quê. Você espera um pouco mais, que sempre vem uma resposta, 2, 3, e aí você pergunta para ela depois, como coach, tá? Ela fala, eu preciso, por exemplo, né? Eu preciso comer menos, eu como muito pão, eu estou me infartando de pão, eu como pão o dia inteiro, parece que não sei o quê, eu acho que isso, né? E aí ela fala, eu vou tentar mexer nisso, né? Vou tentar mexer nisso. Quando? Quando que você vai começar a fazer isso? Quando? Tem que responder? Tem. Amanhã. Então tá. Amanhã você vai começar a fazer isso? Vou. Então, dentro dessas abordagens mais cognitivas, que é diferente da psicanálise você leva a pessoa a pensar. Parece que você está comendo tanto pão que esse pão está transformando você numa pessoa que você não gosta. É ali com ela, até ela, por exemplo, chegar ao ponto de dizer, eu preciso fazer alguma coisa. E você, como psicanalista, vai ficar lá. Não fala mais nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E o que você vai fazer? Né? No fundo, as coisas se encontram, né? E a pessoa... E você não interfere na abordagem da pessoa, você não muda, você tem que fazer assim ou assim. Não, a pessoa diz que vai fazer daquele jeito, e a gente, como coach, pergunta, né? Quando que você vai começar a fazer? O psicanalista fala, então tá, até a próxima sessão. Depende, né, Júlio? O psicanalista pode dar uma chacoalhada no paciente também para ele sair do lugar, mexer nas angústias dele, né? Tem mais perguntas? Gostei. Eu queria aproveitar o que você falou para fazer um comentário rápido. Tá. Tem mais algumas perguntinhas aqui que você quiser ver depois, mas... Ok. Tem as perguntinhas. Munira, vai. O que você quer complementar do que eu falei? Sobre a questão da intensidade, né? A intensidade com que o luto, a melancolia está agindo dentro da pessoa. Então, é a intensidade que vai determinar o grau de sofrimento e muitas vezes de adoecimento psíquico dessa pessoa, porque ninguém passa por um luto sem sentir muita dor. O luto é dolorido e um pouco de melancolia eu acho que a pessoa sente misturado, só que tem gente que mergulha na melancolia, né? Então, a intensidade é muito mais profunda. Então, aí entra no que eu falei no começo, né? Se perde. Quando ela está aqui, ainda ela está conseguindo saber por que você está assim, eu estou assim, e ela começa a falar do falecido, do filho, não sei quem, então ela está aqui. Quando ela faz isso, né, é quando ela perde a subjetividade que você estava falando, né? Isso, só mais uma coisa, Júlio, que eu queria ressaltar com a questão da somatização, né? A psicossomática, ela é muito violenta, porque quanto mais falta de representação a pessoa tem da dor, porque a melancolia ela é inconsciente, como você falou,
né? A pessoa não percebe o que ela está sentindo. Então, ela joga num órgão do corpo. E é onde ela pode ir ficando muito doente, né? E isso é muito dramático, é extremamente triste de assistir. Porque são Principalmente quando a situações pessoa não procura ajuda, né? Não aceita, ou ninguém leva, ou sei lá o que sozinha, e ela acontece. sozinha não consegue perceber, né? E muitas pessoas também, Munira, nessa somatização, nessa psicossomatização, que a mente não dá conta daquilo que está acontecendo dentro dela e o corpo vem para tentar ajudar. Então, o corpo forma Sim, sintomas, né? exatamente. Que é um grito. É um grito do quê? Meu, o que está acontecendo? Porque muitas vezes as pessoas ou elas não querem falar, ou elas acham melhor reprimir, elas acham que elas não precisam falar, elas acharam que nasceram para ser feliz e que elas sempre têm que ser felizes, que elas não podem viver tristezas, que elas não podem viver sofrimento e que o sofrimento tem que excluir, que o sofrimento tem que abonar. Quando você passa a fazer isso com o seu corpo, muitas vezes o seu corpo fala. O seu corpo fala assim, ô meu, eu estou sofrendo aqui, caramba, para não falar outra coisa, né? Você pode dar uma atenção para mim? Não, não posso. Vamos ser felizes, vamos ser felizes. Mas a pessoa está passando por um processo de infelicidade. Ela precisa falar daquilo, ela precisa olhar para aquilo, ela precisa ver aquilo para que ela possa ter soluções melhores diante daquilo. Porque a dor, muitas vezes, como a gente comentou muitas vezes, a dor, muitas vezes vem para nós pensarmos, não só necessariamente para nós sofrermos. Para nós sofrermos dor é o primeiro estágio do da decepção, das perdas, das frustrações. É um primeiro estado e aquilo é orgânico, a gente sente no corpo, no coração, o coração pula, o batimento vai lá em cima, né? E se a gente não tiver uma mente para tentar pensar aquilo, pensar é o que a gente faz em psicoterapia, pega essas abóboras, essas coisas engrunhadas e tenta desmistificar, tenta soltar isso para que a pessoa possa pensar. O pensamento é libertador, a gente consegue liberdade através do nosso pensamento, que sempre traz uma solução. É que aquela metodologia do coaching fala, o que você pode fazer para sair deste lugar? Ah, passear, viajar. Você tem certeza que isso vai resolver os seus problemas? Eu tenho. Vai viajar. Né? Se de repente viajar resolve os problemas, que bom, né? Mas saiba que sempre eles vão estar exigindo um pouquinho de nós para que a gente use a nossa inteligência, a nossa sabedoria de anos e anos, para olhar para aquilo e muitas vezes com pequenas atitudes, né? Achar um outro caminho melhor. Que aí a gente vai para os ganhos. A gente passa por situações difíceis, a gente consegue achar condições e soluções melhores aonde? Por aqui. Pode ser até viajando. Pode até ser viajando, porque você dá um espaço para a sua mente, você dá um repouso e começa a vir alguns insights. Isso. Ou você pode fazer isso meditando, ou você pode fazer isso ouvindo uma música, ou você pode fazer isso fazendo uma psicoterapia, conversando com um amigo, mas, meu amigo, minha amiga, não deixa essa água parada, tá? Água parada, ela não faz bem por muito tempo, tá? É importante poder fazer essa água mexer, jogar alguma coisa nela, para que ela não venha transformar em bactérias. Se entra em bactérias, né, causa danos, dá vários tipos de problema. Vai, Munira, alguma coisa aí? Acho que tem duas ideias que você me trouxe com as suas reflexões. Primeiro, eu me lembrei, acho que eu vou me colocar assim. Meu pai, antes dele falecer, ele ficou 54 dias na UTI.
E todos os dias que eu ia lá visitar o meu pai, eu saía de lá, eu sentia uma dor no peito, mas uma dor, parecia que assim ia arrebentar o meu peito, porque era um sofrimento para mim ver meu pai naquela situação. Então é uma situação de somatização. Era uma. E lógico que eu não fiquei com problema de coração nem nada, mas era como o meu corpo, aquela dor mental, ela precisava ser descarregada, eu não tinha como aguentar aquilo, né? Então, são situações assim da vida. Outra coisa que você falou, eu me lembrei do Bauman, que é um sociólogo que eu gosto muito. Ele fala que a gente vive na sociedade do espetáculo e com relações líquidas. E hoje, com a internet, é muito fácil a gente perceber. Todo mundo publica na internet o que acha bonito, os momentos alegres, as coisas bacanas da vida. Ninguém publica o sofrimento, a dor, não é? Então, fica uma cultura de que a gente tem que mostrar sempre, assim, um glamour da vida. E nós não estamos no glamour o tempo todo. É isso. E as relações líquidas é assim, você não se importar com o outro, não prestar atenção. Você falou do amigo, que o amigo é o primeiro terapeuta. Se você tem um amigo que te escuta, ele não tem uma relação líquida com ele, você tem uma relação sólida. Ele se interessa por você, pelo seu problema, pelo seu sofrimento. Ele te dá uma palavra. Então, é isso que a gente precisa na vida. Porque relações líquidas não levam a nada. É que nem um copo descartável. Você está falando com a pessoa, ela nem escuta, já saiu daqui, foi para lá, tá nem aí para você. E as pessoas estão muito assim, né? Parece que tá todo mundo no estado de hipnose e um não presta atenção no outro, todo mundo fica prestando atenção no celular, em conversa. Acho que é isso. É uma festa, né? E vem de encontro, Munira, o que o Macedo perguntou para você aqui, eu vou ler para você. Ele perguntou, ele até primeiro afirmou, Munira, muito pertinente sua colocação sobre a subjetividade. Nos tempos modernos em que tudo tem emergência, a abordagem da autoajuda acaba desprezar a subjetividade do sujeito que sofre. Foi o que você acabou de dizer, né, Munira? Que você acabou de dizer da situação com o seu pai, daquela dor que estava aí, e dessa situação líquida que muitas vezes a gente hoje vive, né? É como se a gente desprezasse a subjetividade e homenageasse sempre a objetividade e o esplendor, né? Então, o sofrimento, a dor não faz parte desta modernidade, mesmo que a gente sofra mais que antigamente, né? A gente tem que estar sempre mostrando a felicidade, os lugares, as paisagens, e muitas vezes, como você diz, a subjetividade, ela fica escondidinha lá, esperando elaborações de outros planetas. Olha, eu fiquei pensando a partir de tudo isso e da questão do Macedo. Obrigado, Macedo, pela sua participação, está ajudando muito a gente aqui a trazer conteúdos para a gente conversar, né, Júlio? A gente precisa reconhecer a nossa própria subjetividade. Quem nós somos, do que nós gostamos, que tipo de interesses nós temos na vida, para que direção a gente vai levar a nossa existência, porque isso vai determinar as escolhas que você vai fazer na vida. E se você faz escolhas que te trazem alegria, que te dão prazer, que você consegue se sentir produtivo, importante, você se interessa pelas coisas que você está fazendo, nas suas relações, na sua profissão, na sua família, isso vai te trazer uma vida construtiva. Então, a gente tem que ensinar as crianças, desde pequena,
a serem elas e não serem aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. E para isso, o Júlio sempre fala isso nas lives dele, né? Você tem que sair de você, do seu narcisismo. Você tem que permitir que o outro, seja seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, seja ele, com a subjetividade dele. O que, que é essa subjetividade? Tudo aquilo que compõe o jeito de ser daquela pessoa, a sensibilidade dela, a natureza dela, não é verdade? Tem pessoas que teriam talento para ser escritores, para serem músicos, para serem artistas, e eles nunca descobriram isso dentro deles, porque eles foram levados, foram desviados de uma autopercepção. Então, não tem como você se encontrar com você se você não descobrir que você tem um mundo interno. Quem é você? Né? E nós que assim, navegamos nessa área psi, isso é material de trabalho. De maneira, vamos entrar aqui ao vivo para a gente fechar a nossa live. Lá, Munira, no Instagram, eu fiz pedido de participação, sem texto, participação para a gente finalizar um problema de comunicação e caiu a nossa conexão. A Munira não pode participar. A Munira enviou uma solicitação para participar. Olá, Munira, vamos finalizar. Eu estou aceitando a tua participação para a gente. Eu mandei, ela mandou, cruzado. Ai, mandou de novo. Vou aceitar. Vou aceitar, Munira. Entrar ao vivo com a Munira para a gente finalizar a nossa transmissão no Instagram sobre perdas. Munira, cadê você? Para a gente finalizar a nossa live sobre perdas. Falamos bastante coisa interessante hoje, hein? Muita coisa boa, foi muito boa. A gente estava praticamente já terminando e a gente está querendo finalizar a nossa live. Olá, Munira. Instagram.
estou te convidando mais uma vez para a gente terminar a nossa live. Tá entrando, entrou. Munira, cadê você? Só que eu acho que a câmera tá virada. Peraí, tá virada pra... Munira! Pronto. Ai, não sei o que aconteceu. Munira, teve problema de... Oi, Munira, tive problema de comunicação e a live deu uma... interrompeu, fechou. Agora você tá fechou. Agora você tá ok. Teve uma interrupção e cortou a nossa fala. A gente estava praticamente no fim, né? Finalizando as nossas compilações, as nossas colocações, as nossas respostas. Nós só estamos entrando aqui, né, ao vivo de novo para a gente finalizar a nossa live, que a gente ficou aqui conversando um bom tempo com as pessoas, né? Então, eu gostaria que a gente fizesse as nossas ponderações finais. Eu vou deixar para você começar a fazer as suas ponderações finais, o que você achou, o que você visualizou, o que você representou dentro de você, né? Nessa nossa vivência, como é que foi para você? Para mim foi uma experiência muito agradável. Em primeiro lugar, que é um amigo muito querido de muitos anos. E assim, o meu trabalho, você tem um trabalho assim um pouco mais aberto que o meu, né? É um trabalho muito solitário e você não consegue atingir um número muito grande de pessoas porque você trabalha fechado no consultório, né? Então, acho